Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Deus seja com todos. Todos sois bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos iniciar esse culto em nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, ou você que começa a assistir este culto de adoração ao nosso Deus nesta hora, você é o nosso convidado. Tire esse tempo agora para refletir nos louvores, adorar a Deus e ouvir a palavra. Nesta manhã estaremos ministrando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai entender por que precisamos participar da ceia do Senhor. Estaremos ministrando e com certeza Deus estará dando graça para cada um de nós. Então nós damos por aberto esse culto em nome do Senhor Jesus. Você que está presente, vamos colocar em pé. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico Jesus em tua presença, do cântico do cristão. Em seguida nós vamos orar o Pai Nosso. Eu quero convidar você para orar o Pai Nosso. Nosso irmão evangelista Roberto vai estar fazendo a leitura da palavra e a oração do Pai Nosso nesta hora, no nome do Senhor. Todos sois bem-vindos. Vamos adorar o Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha em cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o teu nome grande, te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Quero saudar a amada igreja com a paz de Deus. Vamos à leitura da palavra nesta manhã. Está no Salmo 128.
Salmos 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Aqueles que puderem dobrar os seus joelhos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Grandioso Deus e poderoso Pai, queremos mais uma vez neste dia, ó Pai, te render graças, ó Pai, porque somente o Senhor é Deus, ó Deus, somente o Senhor é Pai sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta manhã. Abençoa este culto, ó Pai, em que vamos participar do teu corpo e do teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, cada irmão e cada irmã, Senhor. Aqueles que também não podem estar aqui conosco, ó Pai, que o Senhor possa estar alcançando com as tuas mãos de poder, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue já a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. O tema da mensagem desta manhã é: por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós vamos estar ministrando e falando sobre a mensagem da cruz. Vamos estar falando sobre o Evangelho do Reino, as boas novas de salvação. Nós temos aprendido nesses últimos dias que Evangelho é boas notícias. Evangelho são boas novas. Evangelho do Reino, então, é boas notícias do Reino de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo de número 1. Nós vamos ler a escritura que fala sobre o primo de Jesus, que era João Batista. Capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu João. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Capítulo de 1, versículo de número 15 diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasses: quem és tu? 20. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode se assentar no nome de Jesus. Você que está em casa, vamos orar agora. Vamos fazer uma prece. Vamos falar com Deus para que o Senhor possa trazer ao nosso coração o entendimento da sua vontade. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque sabemos quem tu és, pois o Senhor resolveu se revelar a nós. E por isso, ó Pai, revela aos teus filhos o teu Filho Jesus Cristo. Revela a tua santa e boa vontade. Revela o teu querer e o teu propósito, para que todos possamos andar como filhos da luz, com a cultura do céu, entendendo as boas notícias que é o Evangelho do Reino aos nossos corações. Essa é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. O tema da palavra deste dia é: por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista era seu primo e era alguns meses mais velho que Jesus. E se você prestar atenção aqui em 1 João, no capítulo de número 1, em Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 15, João fala assim que ele não era o primeiro, porque alguém tinha vindo antes dele. Mas como? Se ele era mais velho do que Jesus, ele era primo de Jesus, João Batista. Era primo. Mas ele declara que Jesus veio antes dele, mas Jesus nasceu depois. Ele estava querendo dizer que Jesus era o Filho de Deus, e por isso ele era antes de João. E aí mandaram os fariseus, alguns representantes, para perguntar quem era João. E fizeram a seguinte pergunta: quem és tu? Tu és o Cristo? Ou seja, você é o ungido? Você é o Messias que haveria de vir? Ele disse: não, eu não sou. Vocês não conhecem ele, mas ele já está no meio de vós. Mas quem és tu então? Tu és o profeta? Tu podes batizar? Ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batizará com fogo. E de repente aparece Jesus andando, e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero nesta hora levar os irmãos a entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus e por que ele tira o pecado do mundo. Existem alguns lugares da Bíblia que você vê o Cordeiro sendo usado como sacrifício, o Cordeiro sendo usado como expiação de pecados. Nós vemos que até o pai Abraão, ele era para ter usado um Cordeiro. Deus chama ele e fala: ei Abraão, você vai andar e eu te mostrarei aonde você vai sacrificar. Abraão então anda 3 dias, e quando ele encontra um monte, ele sobe com seu filho Isaac. E o próprio filho pergunta para o pai: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a cutela, mas onde está o cordeiro? Porque eles sabiam que quando iria fazer sacrifício, precisava ter o cordeiro. O pai responde assim: Deus proverá. Abraão anda com 2 servos, o seu filho, um jumentinho, coloca lenha, coloca cutela e vai sacrificar o Senhor. E quando chega próximo do monte, ele fala assim para os 2 moços: vocês ficam aqui, porque eu e o menino iremos adorar e voltaremos. Mas como sacrificar sem o cordeiro? Não existe sacrifício sem o cordeiro. Não existe expiação do pecado sem derramamento de sangue. Essa é a grande verdade. Mas Abraão sobe ao monte, e não é à toa que ele é considerado o pai da fé. A Bíblia não diz, amados, qual era o pensamento de Abraão, mas eu, como filho de Abraão, eu consigo imaginar o que Abraão pensava. Tenta imaginar. Ele precisava de um cordeiro para sacrificar. Deus manda ele subir com o seu filho, com a lenha, com a cutela, com tudo, mas sem o cordeiro. Você acha que quando Abraão começa a subir lá, ele já não sabia o que Deus ia pedir para ele? E Deus diz para ele: Abraão, dá-me o teu filho. A Bíblia fala que Abraão pega o filho, amarra ele. Só que a Bíblia não diz que Isaac sai correndo, não. Hoje, dependendo da família que o pai e a mãe vai disciplinar um filho, o filho sai num carreirão. Tem dificuldade para pegar. Mas Isaac já compreendia, porque ele sabia o pai que ele tinha. A verdade é que no meu coração me diz, como um servo de Deus estudioso da palavra, que a fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza que mesmo sacrificando o filho dele, ele haveria de descer a montanha com o filho. Ele sabia quem era o Deus dele. Quando nós começamos a entender, não só de ouvir, mas ter intimidade com Deus, nós passamos a não temer mais nada, porque nós começamos a descobrir quem é Deus, o que Ele pode fazer.
e como Ele pode fazer. E se Ele não fazer, Ele vai ser Deus do mesmo jeito, pois Ele, como um Pai eterno, Ele sabe o que é melhor para nós. As boas novas do reino mostram que Deus não é só um Deus de divindade, Deus é um Pai. É por isso que a Escritura chama Ele de Abba Pai, um amor de pai, que ama o seu filho e faz qualquer coisa pelo seu filho. Quando Abraão levanta a mão para sacrificar Isaque, Deus rompe o silêncio e diz: Abraão, não toque no menino. E parece que como um mistério, e na verdade foi um milagre. Abraão olha do lado, e o que tinha lá nos arbustos, lá preso, tinha lá um cordeiro. Ele não subiu o cordeiro. Se você não leu essa história, leia, está em Gênesis. Tem coisas tão lindas que precisamos saber como Deus nos ama. É por isso que eu começo dizendo nesta hora, saindo um pouco da palavra que eu estou ministrando para você, para explicar por que Jesus é o cordeiro. Eu quero dizer para você, não tem circunstância, não tem problema nem dificuldade algum que Deus não possa solucionar. Enquanto as coisas estiverem nas suas mãos e você estiver no controle de tudo, Deus não colocará as mãos dele, primeiro porque Ele não divide glória com ninguém, e segundo, como um bom pai que quando vê que o filho está aprendendo a andar de bicicleta, ele procura tirar a mão para deixar o filho caminhar. Por isso eu falo para você nesta hora, entenda, você é filho de um pai, mas que também é Deus, que sabe quais são as suas necessidades, mas é um Deus que pode mudar a história por amor de você. E é por isso que Deus mudou a história de Abraão. Abraão poderia ser conhecido como um pai que sacrificou o seu filho por amor ao seu Deus, mas não, ele ficou conhecido como um pai que obedeceu o seu Deus, e por isso o seu Deus não deixou de sacrificar o seu filho. São duas coisas distintas. Deus não quer que você sacrifique coisas, Deus quer que você obedeça, porque o que falta Ele vai fazer prover o cordeiro. Deixando então Abraão, agora nós vamos para o povo que estava no Egito, até porque a Páscoa, a ceia do Senhor, começa ali no Egito. Êxodo, capítulo de número 12. Eu vou pedir para você abrir. Hoje é uma ministração pedagógica, que é muito bom que você acompanhe, para ficar registrada e guardada no seu coração. Muito mais do que uma mensagem eloquente, é uma mensagem para trazer conhecimento para você. Êxodo capítulo número 12, a partir do versículo de número 3. Êxodo é o segundo livro que está na Bíblia, não sendo necessariamente o segundo livro que foi escrito, mas é o segundo livro que está aí na cronologia, na ordem da sua Bíblia. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão.
9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo de número 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia, versículo 14, vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. A ceia deste dia que nós vamos participar é algo que não começou com a igreja primitiva. É algo que começou com a igreja do Senhor que estava no Egito. É algo que começou com a igreja que estava no Egito. Uma igreja que entrou de braços abertos naquele país. Teve como seu governador, como se fosse um presidente, um primeiro-ministro, José. E quando José morre, ele fala para os seus parentes, para os seus irmãos: olha, um dia Deus nos tirará dessa terra. E quando Deus tirar vocês daqui, me prometam, levo os meus ossos juntos com vocês. José morre. O faraó que sobe no lugar, depois de gerações, nem sabe quem era José. Nem se lembra o que José tinha feito por todo o Egito. José foi usado por Deus para não deixar a fome acabar com o Egito. Incrível como a memória do ser humano é tão fraca, né? Esqueceu que José tirou toda a fome do Egito, sendo usado por Deus por uma estratégia maravilhosa. E agora então o faraó começa a pisar sobre os parentes de José, sobre todos aqueles que eram descendentes de Israel. E sabe o que acontece? Eles de visitante passam a ser escravos e começam a trabalhar para Faraó de dia e de noite. E a palavra de Deus a Abraão, anos e anos e anos e anos, muito antes de Faraó escravizar o povo de Israel, Deus prometia para Abraão que um dia livraria o seu povo com mão forte. Aí então começa uma história que nasce um menino entre os israelitas, e a sua mãe lhe dá o nome de Moisés. A ordem era para que matasse as crianças, e é bem semelhante a de Jesus, porque a ordem era para que matasse as crianças pequenas, porque estava vindo um Salvador, Moisés. Quando nasce Jesus, também é dada uma ordem pelo rei, que era para matar as crianças, porque também estava vindo um Salvador. É por isso que você precisa entender que todas as vezes que a salvação está chegando numa área da sua vida, o inimigo vai tentar te matar. Todas as vezes que Deus está fazendo um recomeço na sua história e colocando as coisas no lugar, porque a salvação em alguma área da sua vida está chegando, alguém vai dar um decreto de morte. Mas você precisa entender que nenhum decreto de morte chega até você, se você estiver com a consciência, entendendo o que Deus quer para a sua vida. Olha o que acontece. Eu estou voltando um pouco na história, irmãos, e voltei até demais do que eu queria, mas eu vou deixar falar aquilo que Deus quer que fale para você nesta hora. A voz era para que matasse as crianças, todos os meninos. Moisés, a mãe, não teve coragem de tirar a sua vida. Na verdade, a ordem era para as parteiras. Quando visse que era um menino, era para dar um jeito da criança morrer ali na hora.
Mas Moisés não morreu. E a mãe tem uma brilhante ideia. Sabia que alguém da corte de Faraó tomava banho no Rio Nilo todos os dias no mesmo horário. E ela então coloca Moisés num cesto, bem arrumadinho, naquela hora e naquele momento que poderia dar certo com alguém da família real tomando um banho. E quando vem Moisés naquele cestinho, ela vê aquele menino e ela adota ele como filho. Quando ela se pergunta, mas quem poderá cuidar desse menino? Miriam, a irmã de Moisés, estava já por ali e aparece e disse: eu conheço uma mulher israelita que pode cuidar dele. Imagina quem era essa mulher? A mãe de Moisés. Quando Deus tem um plano na vida do ser humano, e Ele tem um plano na vida do ser humano, nada pode ser frustrado. O que atrapalha e impede o agir de Deus nas nossas vidas não é a capacidade de Deus fazer ou desenvolver, mas às vezes é a falta de fé e a ausência do conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você tiver posse de fé e do conhecimento do que Deus pode fazer, nada vai impedir o que Deus quer fazer para você. Ou seja, o inimigo tentou tirar a vida de Moisés, mas o que acontece? Deus faz algo diferente. Aquele que queria matar Moisés é o que cria ele. Moisés é criado dentro dos palácios, aprende todas as ciências conhecidas para sua época: física, química, matemática, ciências plenas, toda a formação cultural. Moisés é preparado por tudo. Deus já começa a preparar alguém e a capacitar alguém que seria aquele que tiraria o seu povo com mão forte. É por isso que você já ouviu muitas pessoas dizendo que Deus não escolhe aqueles que são os preparados, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus escolhe aqueles a quem Ele quer capacitar. Moisés, quando sai do Egito, tinha 40 anos, pois foi 40 anos sendo cuidado pela família real, tendo do bom, do melhor, aprendendo de tudo, para que um dia fosse usado por Deus. É por isso que quando Deus te escolheu, Deus não te escolheu à toa. É por isso que Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Você precisa se especializar naquilo que Deus tem chamado para você. Você precisa se preparar, porque Ele te usará com mão forte ainda nesta era, para fazer a vontade dEle aqui nesta terra. O povo sai e chega um belo dia. Moisés, acontece muita coisa na vida de Moisés, e não estou aqui para pregar a vida de Moisés. Moisés, para defender um dos seus, ele mata um egípcio, ele foge, abre mão de toda a riqueza, abre mão de toda a realeza e vai viver lá no meio do deserto. Na verdade, era Deus conduzindo ele para aprender o caminho por onde ele deveria passar com o povo de oásis em oásis. E um belo dia ele estava lá sozinho, cuidando do rebanho do seu sogro. A voz ecoa como um trovão e diz: Moisés, tira suas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Era Deus pela primeira vez falando nitidamente com Moisés. Moisés tira suas sandálias, e quando ele olha para uma sarça típica do deserto, ele vê ela pegando fogo. E quando ele chegou mais próximo, ele entendeu que não era fogo. Ela ardia, mas ela não consumia. Era um fogo que poderia colocar a mão. Era a sarça se acendendo para mostrar a presença de Deus. E ali Deus dá toda a instrução: você vai para o Egito, você vai resgatar o meu povo, envio você. Mas quem sou eu? E Senhor, para poder fazer isso eu não sei falar. Não, você vai falar. Mas eu não sei falar, então teu irmão vai junto com você. Arão será a sua voz, mas eu serei contigo, Senhor. E eu vou dizer quem foi que me enviou. Você diga àquele povo, Moisés, diga a Faraó, que o eu sou, eu te enviou. O eu sou
eu te enviou. E aí acontece todas aquelas pragas que você já ouviu com pregações. Mas eu falo da última, porque a última requer o cordeiro. Porque eu quero explicar para você quem é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na última praga era para ferir os primogênitos. Deus não queria que o povo sofresse, mas Deus queria mostrar para Faraó que o filho que ele tinha lá dentro do palácio não era um Deus, que o filho que ele tinha lá dentro não era divindade, porque para a cabeça de todo egípcio, o Faraó, seu filho e toda a realeza eram deuses. E Deus então queria mostrar que ali o único Deus vivo era Ele. E Deus então chama Abraão, chama Moisés, chama Arão e diz: olha, Êxodo 12, fale para a congregação, pegue um cordeiro, e se a família for pequena, junte-se 2 famílias de uma só. Vocês vão pegar o cordeiro, vocês vão sacrificar ele, e vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vai passar no umbral das portas. E durante a vigília da noite, o meu anjo destruidor passará para ferir os primogênitos do Egito, mas o sangue do cordeiro vos será por sinal, e a casa que tiver o sangue nos umbrais das portas, eu passarei e não ferirei os primogênitos de Israel. O cordeiro começa aí. Naquela noite, o sacrifício dos cordeiros, que não foi um só, foram vários. Foram vários cordeiros. Imagina comigo, há teólogos que falam que quando o povo saiu do Egito, havia aproximadamente de 2 milhões a 3 milhões e meio de israelitas. Quantos cordeiros foram sacrificados naquela noite então? É muita gente para pouco cordeiro. Todas as casas foram passadas os umbrais da porta, mas a ordem era assim: Moisés, Arão, fala para o meu povo, este dia será por memorial, o dia que eles vão saber que eu poupei todos os primogênitos de Israel. Mas diga para eles ficarem preparados, com os pés calçados, com os lombos cingidos, com o cajado na mão, porque eu visitarei o Egito e vos libertarei com mão forte. Mas daí, Moisés, diga ao meu povo que todo ano eles deverão então se lembrar deste dia em que eu visitei o Egito com mão forte e vos tireis, porque esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passagem de um lugar para outro. Nesse caso, a passagem era da escravidão para a liberdade. É por isso que você precisa entender que hoje você é livre. Você não é mais escravo do mundo. Você não é escravo mais do pecado. Mas o pecado vai todo dia bater na sua porta, meu irmão. O pecado todo dia vai tentar te enganar através do que você tem na sua mão, do que você tem na sua casa, do que você tem já. Porque ele sabe que ele não te domina, ele sabe que não tem poder. Mas se você abrir a porta do seu coração, aí sim, ele pode dominar. É por isso que eu já disse várias vezes, se você disser quais são os hábitos que você tem, eu direi para você quem é que habita em você. Os seus hábitos determinam quem habita em você. Será que todas as horas é Jesus que está habitando em você? Será que todas as horas é o Espírito Santo que está habitando em você? Nós somos fracos, nós somos falhos. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Aquele povo saiu com mão forte, saiu para a liberdade. Dali então Deus começa a tratar como nação. Deus não dá religião, Deus dá estatutos, porque eles eram tão ignorantes no sentido da palavra etimológica, ignorância no sentido de falta de conhecimento, que Deus teve que dar leis até
e ensinamentos para a própria saúde deles. Eles não sabiam o que comer, eles não sabiam como se portar. Até mesmo Deus teve que ensinar eles que eles não poderiam matar uns aos outros. Havia uma ignorância enorme no meio dos filhos de Israel. E quando Jesus vem agora, Ele vem de uma maneira diferente. Ele vem agora para concretizar algo que tinha sido roubado de mim e de você. Eu tenho pregado muito, falado sobre a doutrina do reino, o evangelho do reino, que é as boas notícias do reino. Cada dia que se passa, Deus fala mais forte ao meu coração, em que não se trata de religião, não se trata nem de ensinamento, mas se trata do governo de Deus. Um governo que foi implantado lá no jardim através de Adão e Eva, mas eles perderam, porque eles é que entregaram para Satanás. E a Bíblia fala que esse mundo que jaz no maligno, ou seja, esse mundo está entregue às trevas. E por isso então, todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós já nascemos em pecado. E é por isso que Jesus então teve que vir, onde o próprio Deus diz assim, que Deus enviou o seu filho, o quê? Unigênito. Para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que você não morra mais. Jesus veio para repetir o mesmo ato que foi feito lá na Páscoa, mas agora Ele não ia pegar mais um cordeiro, Ele ia pegar agora Ele mesmo, a sua vida. Até porque uma vez por ano, quando o povo de Israel tinha que levar o cordeiro, ele tinha que preparar esse cordeiro. O cordeiro tinha que ser de 1 ano ou de 10 meses, mas ele tinha que cuidar. Eu fico imaginando, cada vez que estava próximo, ele já sabia, olha, tal mês vai ser o mês da Páscoa. A hora que nascia aqui, aquele cordeiro, eu acho que aquele cordeiro era tratado de uma maneira diferente, porque ele sabia que ele tinha que apresentar lá. Levítico 4 e o versículo 32 diz que deveria apresentar uma oferta, e o cordeiro para expiação tinha que ser sem defeito. Coloca aí, Aline. Mas pela sua oferta trouxeram um cordeiro para expiação do pecado, sem defeito trará. Levítico 4:32. Ou seja, todas as vezes que você pecava, que eu pecava, nós tínhamos que levar um cordeiro. E o cordeiro agora então, ele era analisado não por você, era analisado pelo sacerdote. O sacerdote tinha que olhar, peraí, deixa eu ver como é que está esse cordeiro aqui. Vamos ver se ele não está doentinho, vamos ver se ele não está com a pata quebrada. Ele tinha que ser perfeito para que o sacrifício fosse aceito. É por isso que não foi escolhido eu, não foi escolhido você, não foi escolhido ninguém para morrer pela humanidade. Tinha que ser uma pessoa sem mácula alguma. Tinha que ser uma pessoa que não tinha pecado algum. Tinha que ser alguém que nunca havia pecado. Olha o que diz, abra sua Bíblia, 1 Pedro 1:18 e 19. Fala sobre como era o cordeiro. Por isso que você vai entender nesta hora por que Jesus foi escolhido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1:18 e o 19 diz assim, acompanhe comigo, 1 Pedro 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver. Veja bem, você foi resgatado das trevas, você foi resgatado do pecado, e não foi com coisa corruptível. E ele fala quais são as coisas corruptíveis. Recebeste dos vossos pais, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Lembra-se, quando Deus manda lá no Egito separar um cordeiro, tinha que ser um macho de 1 ano, e não poderia estar com mancha, não poderia estar ferido. E aquele cordeiro livrou a vida de milhões de israelitas. Teve que ter muitos cordeiros lá. Agora, esse cordeiro agora ele é especial. É por isso que ele é único, ele é unigênito, ele é imaculado e incontaminado. Jesus hoje é o verdadeiro cordeiro pascal. É por isso que João Batista, quando vê ele, fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele tirou todo o pecado, ele pagou a nossa dívida, ele pagou todas as nossas culpas. É por isso que hoje, quando você ainda, porque você é um ser humano, você é homem, você é mulher, você é fraco, você é fraca, você é pó, você é barro, nós somos sensíveis. Quando nós erramos, nós temos que procurar esse cordeiro. Lembra-se que nós lemos em Levítico 4:32 que sempre quando o pecado precisava ser perdoado, você precisava então mostrar o cordeiro sem nenhuma mancha. Hoje, quando nós pecamos e nós dobramos nossos joelhos para pedir perdão a Deus, Deus não olha para nós, porque se Ele olhar para nós, nós poderemos ser fulminados. Há uma parte da palavra que Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais no meio do povo, porque se eu for ele, eu vou destruir eles. Deus chegou um dia a falar assim com Moisés, está em Gênesis. O Senhor fala assim com Moisés: Moisés, farei de ti uma grande nação. O Senhor, Moisés olha para o Senhor e fala: peraí, Senhor, peraí, fará de mim uma grande nação? Não, Senhor, perdoa o teu povo. Se o Senhor não perdoar o teu povo, eu peço-te e risco o meu nome do teu livro. E aí Deus fala: tudo bem, Moisés, eu continuo com esse povo, mas eu irei bem diante deles, porque eu não posso caminhar junto deles. É por isso que todas as vezes que nós pecamos, Deus não olha para nós, Ele olha para o Cordeiro imaculado, Ele olha para o Cordeiro incontaminado, Ele olha para Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Ele não olha para o Silas pecador, o Silas transgressor, o Silas que às vezes se fica muito enérgico ou falta com a verdade. Porque quando eu estou fazendo isso, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou saindo do reino da luz, que eu fui resgatado, e eu estou voltando para o reino das trevas. Todas as vezes que eu cometo pecado, todas as vezes que eu esqueço quem eu sou agora, porque agora, segundo o apóstolo Paulo, eu sou uma nova criatura. E quem é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. E todas as vezes que eu quero me comportar como eu era antes de conhecer Jesus, antes de ter um encontro com Ele, antes de entender que eu não preciso mais pecar, porque Ele pagou todos os pecados, as cédulas que era contra mim, a dívida que era contra mim, foi cravada na cruz do Calvário. O seu sangue verteu para nos salvar. E nós precisamos, irmãos, como igreja, entender que nós não podemos mais ficar errando. Nós não podemos, porque todas as vezes que nós erramos nestas áreas, Deus não desiste de nós, mas Ele faz a gente novamente refazer caminhos. Você consegue entender agora por que 40 anos Israel andou no deserto? Eles erravam e Deus perdoava. Eles erravam e Deus perdoava. Eles erravam e Deus perdoava. Mas Deus fazia eles dar meia volta. Tá bom, eu te perdoo, mas dê meia volta. Não entra na terra, vocês não estão preparados ainda. É por isso que muitas promessas não estão se cumprindo. Mas Deus tem pressa dessas promessas se cumprir. Eu sei que alguns de vocês já tomaram atitudes e agora tem tudo para a promessa se cumprir. Mas a palavra desta hora é: não deixe mais isso acontecer na sua história. Não se permita, porque você é um ser humano. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais refazer caminho. Vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Mesmo Deus, na sua infinita misericórdia, sempre pronto como um pai, muito mais do que um Deus, como um pai, com os braços abertos para te perdoar.
para te justificar. É por isso que Jesus sempre dizia assim, quando ele orava para alguém e curava, ele dizia: vai e o quê? Não peques mais. Dá para entender por que não peques mais? Porque você foi curado, foi transformado de uma coisa. Quando você peca, aquilo pode voltar de novo para você. É por isso que o inimigo sabe disso. E ele vai tentar te induzir, porque ele não pode mais te acorrentar. As correntes já foram quebradas. A escravidão já foi desfeita. É por isso que o evangelho da graça, você não é obrigado a fazer mais nada. Nada que você faça vai poder pagar o amor de Deus derramado sobre a sua vida. Você não é obrigado a fazer mais nada. Mas como um filho que ama um pai, você pode fazer tudo para agradar ele. E quando você faz, não é porque você está querendo barganhar, é porque você está reconhecendo que através dele e por ele é que você existe. Nós precisamos entender que tudo pode ser diferente. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele é o novo Cordeiro. Agora, para que isso? Para quê? 1 Pedro, capítulo número 1, o 21 e o 22 e o 23. Vamos ler? Espírito Santo, sopra, Senhor, com seu refrigério, com seu entendimento na nossa mente, ó Pai. Nós queremos viver o teu melhor, Senhor. Nós queremos viver a tua verdade. Oh, Jesus. 1 Pedro 1, versículo 21. Vamos ler o 20? Por favor, o 20, Aline. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou no telão. Provavelmente os irmãos que estão em casa não estão vendo o telão, que está meio branco, né? Mas acompanhe na sua casa. Diz assim: o qual na verdade em outro tempo, está falando de Jesus, tá bom? O qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Espera aí, pastor, como Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo? É claro, o mundo foi fundado depois. Ou quem é que disse aquela palavra assim: façamos o homem? Deus não estava sozinho, não. Ele podia dizer faço o homem, mas ele diz façamos no plural. Jesus estava lá. Vamos lá? Antes da fundação do mundo, mas manifestando nesses últimos tempos por amor de vós. Ele já era Jesus desde antes da fundação do mundo, mas ele tem manifestado a sua glória, o seu conhecimento agora. Eu tenho visto que eu tenho voltado muito para ministrar conhecimento. Deus tem me levado para isso. E eu tenho visto como pessoas que já têm muito tempo de evangelho e não têm conhecimento disso. Então essa palavra está mais viva do que antes, porque Jesus está manifestando a vontade dele para alguns de vocês, para alguém que me assiste agora, hoje. Próximo versículo. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Agora vem um motivo. Por que que ele salvou você? Por que que ele separou você? Por que que ele morreu por você? Olha a resposta. Versículo 21, 22. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Ele morreu por mim e por você, para purificar as nossas almas que estavam nas trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz. É por isso que ele fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para purificar as nossas almas no espírito de obediência. Obediência a quem? Ao pastor? Não. Obediência à igreja? Não. Obediência a quem? Ao próprio Jesus, aos seus ensinamentos.
Mas quando a gente fala de obediência, Jesus já vem com a primeira coisa: amor. Olha lá. Para o amor fraternal. Irmãos, não sei se essa é a expressão que eu poderia usar, mas Jesus já pega pesado com a gente. Ele não fala de qualquer amor. Ele fala de um amor fraternal. Por quê? Você já viu uma mãe odiar seu filho? Olha o nível de amor que ele quer. E aqui, ele não está dizendo que é para você amar com amor fraternal só quem eu conheço. Não, pera aí. Amar com amor fraternal o João, para mim é mole. Pedro, tranquilo. Mas ele diz aqui que ele está purificando as nossas almas com o Espírito da verdade. Porque aquele que está em trevas, olha só, aquele que não está na luz, no reino da luz, ele está no reino das trevas, ele ama só quem ama ele. Ele só ajuda quem ajuda ele. Ele só gosta quem gosta dele. E aqui na luz não. É amor fraternal. Não é pro A, não é pro B, é pro alfabeto inteiro. Pastor, isso é difícil. Claro que é difícil. É por isso que muitos ainda estão nas trevas. É por isso que muita gente dentro da igreja, com Bíblia, com tudo, mas ainda está vivendo com os sintomas das trevas. Precisa ter o amor fraternal. Irmãos, o preço do Cordeiro que foi morto, Jesus, o Cristo, por você, por sua família, é algo ímpar, é algo que leva nós a estarmos constrangidos. E ele já fala: purificando as vossas almas para o Espírito da verdade, para o amor fraternal. E eu falei só fraternal, e eu já achei que foi pesado. Aí a próxima palavra é pior ainda: não fingido. E aí? É isso que ele fala, que ele está se manifestando. E talvez está manifestando esse conhecimento para mim hoje. E está manifestando esse conhecimento para você. Muitas coisas começarão a mudar na sua história quando você pegar esse conhecimento e colocar em prática. É por isso que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice que nós vamos participar hoje, a Bíblia fala assim: pois examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice, mas anunciais a minha morte até que eu venha. Por quê? Aí que você agora vai entender por que que Cristo não mandou comemorar o nascimento dele. Mas nas Escrituras diz que é para quê? Para anunciar a sua morte. Porque o nascimento dele não trouxe vida. Espera aí, pastor, o que é isso? Não, vou te explicar. O nascimento dele só trouxe boas novas. Mas o que trouxe vida foi a morte. Hoje nós estamos vivendo um evangelho fraco, furado. Porque 99% das igrejas, quando chega no mês de dezembro, comemora o nascimento do Senhor. E ele nunca pediu para comemorar o nascimento dele. Ele pediu para anunciar a sua morte. Eu sei que é pesado falar isso. Pastor, mas a gente não pode comemorar o nascimento de Cristo? Claro que pode. Mas por que tanta ênfase no nascimento? Sendo que ele não pediu para dar essa ênfase. Ele pediu para que todas as vezes que você comer do pão, beber do cálice, é anunciar a morte dele. Eu não vou fazer a pergunta se você anunciou da última vez que você participou. Mas eu quero dizer para você: saia como uma missão. Depois deste culto, desta reunião, depois de participar do corpo do sangue do Senhor, dentro da semana, fala para alguém que alguém morreu pela vida dele, pela vida dela. Um sangue foi derramado para que ele pudesse ter vida. Queridos, é por isso que eu deixei de fazer campanha na igreja. Se eu contar o número de pessoas que já passaram por campanhas sobre a minha vida, daria para ter uma igreja aí de 2.000 pessoas. E todas elas que viveram de campanha e vivem de campanha, vivem ainda com todo respeito, mas ainda tem um sintoma das trevas, porque querem viver um cristianismo de crença e não de fé.
O cristianismo, ele tem crença e tem fé. Crer para poder chegar a Cristo. Mas depois que você chega a Cristo, você não precisa mais crer, porque é algo automático. É algo que faz parte de você. E aí você precisa exercitar a fé. Mas aquele que vive de campanha em campanha é aquele que crê. Crê o quê, pastor? Ele crê que Deus pode fazer. Isso é bom? Claro que é bom. Mas ele vive só na expectativa do que Deus pode fazer para ele. Só isso. Eu creio, Deus falou, Deus vai fazer. E ele crê naquela expectativa. Mas aquele que sai da crença e vem viver através de fé. Porque a Bíblia fala que o justo viverá do quê? Da fé. O justo não vive de crença. O justo vive da fé. Quando você começa a viver em fé, você não vai deixar de acreditar que Deus pode fazer. Você continua acreditando, mas agora você exercita uma fé que você precisa ser obediente ao Espírito da verdade, que você precisa ter amor fraternal. Você vai amar o próximo como a ti mesmo. Você vai ver que existem 6 coisas que aborrecem ao Senhor, mas a 7ª Ele abomina, que é a contenda entre os irmãos. E normalmente quem vive só da crença, o que ele mais faz é contenda, porque acha que já sabe tudo. E na verdade o cristianismo, quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu não sei nada. Então nós possamos alicerçar a nossa fé, para que possamos entender que Ele um dia morreu por você, e Ele é o digno de fazer todas as coisas. Pastor, onde está escrito isso? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo número 5, versículo de número 9, se não me falha a memória. Apocalipse 5. Lembrando que hoje é um sermão nem expositivo, mas mais didático mesmo, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos ter esse conhecimento. Olha o que diz Apocalipse 5, versículo de número 9. E cantavam. Apocalipse agora, irmãos, é o último livro, tá? Não significa que foi o último que foi escrito, mas é o último que está na sua Bíblia. Um dia você vai entender isso que eu estou dizendo. Apocalipse 5, 9. Olha que linda essa palavra. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, de quem será que está falando, né? Compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vocês vão ouvir eu falando muito isso. Não se trata de religião, se trata de um reino. Deus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia. Para quê? Ele foi o único digno, com o sangue dele, comprar homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para quê mesmo? Para fazer deles reis e sacerdotes, para governar sobre a terra. Deus chamou você para ser rei. Deus chamou você para ter governo. Adão já tinha isso, mas ele perdeu. E a única maneira para você voltar a estar debaixo da graça dele era através da sua morte. Mas ele não deixou isso acontecer. Deus olha para você e diz que ele amou você de tal maneira que mandou o único filho que ele tinha. E ele era tão forte, imaculado, que lá no Egito precisou morrer muitos cordeiros, mas para toda a humanidade só precisou um, porque não foi achado no céu, na terra, no mar outro nome senão o nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Esse é o tempo e a hora de nós participarmos da ceia, irmãos, porque quando você está aqui nesta casa, ouvindo esta palavra, a sua mente começa a viajar e a começar a entender. Mas quando você volta para sua casa e para a semana que você precisa trabalhar, você volta a viver a esta era. É errado, pastor? Não, não é errado. Mas você precisa saber que nesta era você é estrangeiro, você é forasteiro, e você nem mais é brasileiro. Você é cidadão dos céus. Você tem a cultura do céu.
Então todas as vezes que você for fazer alguma coisa, se pergunte a você mesmo: o que eu estou fazendo, Jesus faria? O que eu estou fazendo, eu estou agradando a Ele? E hoje você descobriu por que Ele é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Porque Ele morreu por nós. E agora não precisa mais trazer. Por favor, ninguém traga cordeiro aqui para eu poder degolar ele. Não precisa mais. Se quiser comprar uns 2 cordeirinhos para nós colocar aqui na chácara da igreja, eu até aceito. Mas eu não vou matar eles não. Estou conversando com o pastor Wellington, que eles têm cabritos e cordeiros. Falou: pastor, o cabrito berra na hora que vai morrer, mas o cordeiro, pastor, fica mudo. E aí então a gente consegue entender por que Jesus foi como um cordeiro mudo. Porque era o propósito dele. A cruz não era algo que era para sentir dor. A cruz era o propósito para ele salvar a humanidade. Salvou você. E lembra-se que nós lemos lá em Gênesis e Êxodo 12 que esta Páscoa seria como algo perpétuo. Quantas gerações já passaram e nós ainda estamos falando desta Páscoa, desta passagem, desta libertação? Encerro dizendo e pedindo para você: entenda, você não é mais escravo do mundo. Você não tem que provar mais nada para ninguém quem é você. Você não precisa fazer mais nada para agradar ninguém. Se você quiser agradar alguém, é Deus. Mas mesmo com todo o teu agrado, você não conseguirá pagar o amor que Ele teve por você. É por isso que nós, então, o apóstolo Paulo fala que ele é constrangido quando você começa a saber da verdade, do plano inicial de Deus para a humanidade. Você fala assim: meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço, mas eu preciso da tua graça. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos nesta hora orar a Deus. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. A Bíblia diz que em 1 Coríntios que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graça. Ele disse: tomai e comei, que isto é meu corpo que é partido por vós. E depois ele disse semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E anuncieis a minha morte até que eu venha. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. O dia que você chegar num lugar em que a pessoa perguntar que você não pode participar porque você não é membro dali, é bom que você não tome. Porque se você deseja tomar a ceia do Senhor, ela não tem dono, é dele. Qual que é o requisito para você participar? É só primeiro você se examinar. Ah, pastor, mas eu pensei bem. Ixi, esse mês eu fui. Ah, eu acho que não vai dar. É nessa hora que eu lembro você que se você pedir perdão ao Senhor agora, Deus não vai olhar para suas iniquidades. Ele vai olhar por quem morreu por você. E aí quando Ele olha para quem morreu por você, que é Jesus, Jesus olha para você e fala assim: filho, eu te perdoo, mas não peques mais. Então que nesta hora você possa fazer uma aliança com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai te livrar, vai te perdoar e vai te justificar. Não peca mais, não erre mais nas mesmas áreas. Se policie, se cuide, e você vai ver que a sua vida será transformada em Cristo Jesus. Então todos aqueles que estiverem dignos: pastor, mas eu não estou, nós vamos orar. E você pode se estar diante de Deus. Você que está em casa, prepare aí o pão, prepare o vinho. Eu sei que tem irmãos de longe ainda que estão ainda em quarentena, pessoas de idade. Prepare o pão, prepare o vinho. Nós vamos participar no nome santo e poderoso de Jesus. Mas antes eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Você que está em casa também, tire esse minuto para falar com Deus. Você que me ouve agora pelas rádios, tire esse minuto para falar com o Pai. Se você não participou da ceia, participe agora. Tenha fé.
o mesmo Deus que está aqui nesta hora vai te visitar. Senhor, nós te adoramos, nós te rendemos graças. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Faça com que teu conhecimento, Senhor, seja, Senhor, impregnado nas nossas mentes. Que o conhecimento da verdade possa trazer não só luz, mas mudança, ó Pai. E todas as vezes que os nossos pés se desviarem de Ti e pisarem de novo, Senhor, nas trevas, Senhor, o Senhor já nos resgatou. Por isso só nos dê força para não permanecer lá, mas estar na maravilhosa luz. Por isso, Senhor, alcança os Teus filhos de perto e de longe. Aqueles que estão aqui agora, Senhor, falando contigo. Alguns tiveram um mês tão difícil, tiveram um mês, ó Pai, problemático, mas, Senhor, estão na Tua casa porque querem ouvir de Ti, Senhor, e querem participar do corpo e do sangue dignamente. Se há algo, Senhor, que impeça, que o Senhor possa agora, Senhor, mais uma vez, como o Teu sangue carmesim, nos perdoa, Senhor. Nós confessamos a Ti o nosso pecado, as nossas transgressões. Permita, Senhor, que possamos participar dignamente, para não sermos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Ah, Espírito Santo, visita cada um de nós aqui nesta hora. Ah, Espírito Santo, visita os Teus filhos que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Ah, Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus é que nós te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, sobretudo a Sua misericórdia e a paz que excede todo entendimento possa habitar em nós, ó Pai. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar o presbítero Luiz para nós fazermos aqui a parte da ceia. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Glória a Deus. Você que está em casa, prepare aí, porque aqui já está preparado o cálice do Senhor, o pão. Você se prepara, tem uns minutinhos ainda. Eu vou convidar dois casais, né? Então, como está vindo o presbítero Luiz, eu quero chamar sua esposa para que venha junto. Pode subir aqui. Opa, cá. Isso. Por favor, irmã, sobe. O irmão Roberto e a irmã Cris, dá as bandejas que eu vou dar para eles aqui. Vocês vão subir também. Fica atrás. Pode subir, minha irmã. Vem cá. Isso. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós vamos apresentar. Pedir para um dos irmãos lá da porta lá, que a hora que os irmãos for descer, como eles estão com as bandejas, para vocês ajudarem eles a descer. Os irmãos sobem aqui também, por favor. Isso. Pegando todo mundo aí, Aline. Os irmãos, um pouquinho mais lá, mão presbítero. Isso, mais próximo do João. Isso, vamos só organizar aqui. Isso, a hora que for descer, irmão, ajuda, por favor, tá? Nós vamos então, nessa hora, apresentar. Lembrando que nós estamos presencial e online, obedecendo todas as normas, né, que foram colocadas como igreja, obedecendo às autoridades constituídas. E nós vamos então participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá e vamos apresentar o pão, vamos apresentar o cálice do Senhor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, ó Pai, nesta hora, Senhor, o pão, o cálice, que vamos participar em Tua memória. Consagramos diante de Ti, Senhor, e apresentamos esses elementos para que possamos, em memória, Senhor, nos lembrarmos de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando, purificando as nossas almas no espírito da verdade, no amor fraternal não fingido, obedecendo, Senhor, o evangelho do reino, as boas novas de salvação. Por isso que possamos participar dignamente nesta hora, e os Teus filhos que estão em casa também possam participar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto nós vamos cantar, os nossos irmãos vão estar passando pela nave do templo e entregando o pão e o cálice. Você aguarda, tá bom? Cristo
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pão da vida, pão do céu, pão celeste de meu Jesus, pão que dá o coração. Recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Comamos. Sagradas dizem: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em memória do Senhor Jesus, tomamos. Você tem um minuto para falar com Deus nesta hora, onde quer que você esteja. A Deus seja dado glória, a Deus seja dado louvor, a Deus seja exaltado, pois não há outro nome maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz,
Senhor, nós falamos mais uma vez contigo, ó Pai, através do teu Filho Jesus Cristo. Por favor, renova a tua graça sobre nós e desce o refrigério da sua misericórdia sobre o teu povo aqui reunidos, mas com todos os teus filhos em todos os lugares. Deus, por favor, em nome de Jesus, desperta o teu povo para o governo teu. Desperta o teu povo, Senhor, para evangelizar, para que possa vir o fim e que o domínio possa, Senhor, ser devolvido ao teu povo, mas que o reino seja teu, pois tu é a glória. Ah, Espírito Santo, continua a agir nos corações, levando a verdade e possa convencer do mal, convencer das trevas, das más atitudes. Por favor, Jesus, por favor, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, continua nos aceitando. Tem misericórdia e permita, Senhor, que cada um de nós possamos fazer, ó Pai, a tua vontade nesta terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Nesta hora nós vamos ofertar, lembrando que você não pode fazer nada para agradar a Deus ou para fazer algo para barganhar com Ele, mas você pode devolver aquilo que é dele, pois Ele nunca pegou aquilo que era seu. Por isso, nesta manhã, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe a sua contribuição, você pode fazer agora nesse instante. Você que está em casa, tem o número da conta corrente da igreja, que é no Banco do Brasil, agência 35122, conta 102768, em nome de Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Reformada. Vamos ofertar na casa do Pai nesta hora. Senhor, nós rendemos graças a Ti e pedimos, ó Pai, receba essa contribuição, essa oferta, para que haja mantimento na sua casa, para que os projetos, ó Pai, possam serem desenvolvidos. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha continuar a guardar aqueles que têm sido fiéis, aqueles que estão entendendo a verdade, e aqueles que não entenderam, Senhor, que o Senhor possa com o Teu Espírito Santo mostrar. Por isso, ó Deus, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, Te adorarmos, e a renovação, ó Pai, da aliança contigo, pois sabemos que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ó Pai, nos dê força para levar essa boa notícia, que ninguém precisa morrer mais, porque o Teu Filho amado já morreu. Essa é a melhor notícia do mundo. O preço já foi pago e ninguém mais é escravo e pode Te servir em espírito e em verdade. Vamos encerrar no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Veja a programação desta casa e acompanhe
porque Deus quer cada vez mais nos abençoar. Vamos encerrar com a bênção apostólica dizendo que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito possa estar com todos os teus filhos aqui reunidos, mas com todos os teus servos espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Lembrando que o nosso canal no YouTube é Família Reformada. Você que está aqui, que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, YouTube Família Reformada, e no Facebook Igreja Família Reformada. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz, no nome de Jesus.